Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que manhã abençoada, um sol lindo lá fora e que esse sol que está lá fora possa iluminar os nossos corações também, possa aquecer os nossos corações. Se você ainda não experimentou, fica no sol um pouquinho e sente esse calor, como o calor de Deus esquentando o seu coração, esquentando a sua vida. É uma sensação muito boa. Continuamos o nosso estudo, do livro de Números. Hoje a gente vai estar lendo Números 27 e que Deus possa falar aos nossos corações. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor amado, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez na Tua casa, de estar mais uma vez testemunhando de Ti, de estar mais uma vez compartilhando, Senhor, um pouco do muito do que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada por cada pessoa que chegou aqui. Obrigada por cada pessoa que está assistindo na internet. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Reveste-nos, Senhor, com Teu poder. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, estar permanecendo na Tua presença. Que nós possamos estar firmes em Jesus, que é a videira, Senhor. Que todos os dias a gente possa olhar para Ti, independente das circunstâncias, e saber que a Tua promessa não é nos livrar dos problemas, das tribulações, das aflições, mas é estar conosco até o fim. Em nome de Jesus, continua nos ensinando a Te amar, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada pela Tua paciência, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Então vamos ler Números 27. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante do São, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém.
Primeiro, eu queria só abrir um parêntese aqui para falar que quem estiver precisando de ideias para nomes, né, de filhas, filhos, aqui tem bastante, né? Éfer, Zelofeade, Macla, Ogla, Noa, né? Então, quem estiver precisando de sugestões, vai aí em Números 27, fica a dica. E, estudando esse capítulo, duas coisas me chamaram bastante atenção. Traz exemplos de homens e mulheres que tiveram atitude. Como assim tiveram atitude? Homens e mulheres que tinham um determinado problema, uma determinada aflição, uma determinada dificuldade, e eles foram em busca de quem podia resolver essa dificuldade. Então, quando a gente olha aqui as filhas de... Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Os nomes das filhas de Zelofeade. Porque é um nome diferente, né? As filhas de Zelofeade. Elas eram mulheres e, naquela época, mulher não herdava. Então, elas tinham um problema. Por quê? Porque como é que elas iam viver? Elas ainda eram solteiras, pelo que mostra elas não... Porque quando casa, a mulher passa, nessa época, e ainda hoje lá no Oriente, a mulher passa a ser do marido. Então, tudo indica que elas eram solteiras. Então, eram filhas de Zelofeade. Zelofeade morre, deixa as filhas solteiras, e essas filhas não poderiam herdar, não teriam como se sustentar, não teriam como viver, e elas vão perante Moisés para apresentar o seu problema, para apresentar a sua aflição. Então, primeira lição que a gente tira dessa apresentação, né? Desse problema aqui que a gente vê. E a gente vê também que Moisés, Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, lá no capítulo do versículo 12 em diante, Moisés, olha essa terra aqui, você está vendo a terra? Linda, né? Olha que terra maravilhosa. Pois é, você não vai entrar lá, não. Escolhe um substituto para você, porque você me desobedeceu, você não fez o que era para fazer, e você não vai entrar na terra. Simples assim. E Moisés fala o que para Deus? Ó Senhor, lá no versículo 15, então disse Moisés ao Senhor, né? Moisés está explicando para o Senhor o que ele tem que fazer. Senhor, já que eu não vou entrar, esse povo não pode entrar sozinho. Né? Eles vão ficar como ovelha que não tem pastor, vão ficar igual a barata tonta. Então, eles precisam de um líder. Então, Senhor, prepara um líder para eles. Então, fazendo um paralelo entre as duas situações, das filhas de Zelofeade e de Moisés, que acabou de receber a notícia que ele não ia entrar na terra. Eram duas situações, dois problemas. Primeira lição que a gente tira dessas duas situações. Ambos conheciam o seu problema. Valério, isso é óbvio. Claro que eles sabiam o que eles estavam passando. Não, não é tão óbvio assim. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão agoniadas, estão ansiosas, estão com doenças físicas, emocionais, e não sabem o porquê? Estão agoniadas, estão inquietas, estão alvoroçadas na sua mente, no seu coração, e não sabem o porquê. Não conseguem parar para olhar para dentro de si, para orar a Deus e falar, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Então, as filhas de Zelofeade e Moisés, eles sabiam exatamente qual era o problema deles. E eles chegaram diante da pessoa que poderia ajudá-los. Eles não foram reclamar para quem não podia resolver o problema. As filhas de Zelofeade não ficaram lá se lamentando, oh, meu pai morreu, coitadinha de nós não vamos ter mais como nos sustentar, o que nós vamos fazer na nossa vida? Não. As quatro se juntaram, foram lá em Moisés, falaram, Moisés, e aí? O que a gente vai fazer agora? A gente não tem como se sustentar, nosso pai morreu, nós somos mulheres, pela lei, elas conheciam a lei, pela lei, mulheres não podem herdar. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai passar fome? E aí?
Então, Moisés consulta a Deus, que é quem também sabe resolver o problema, consulta a Deus e fala, Senhor, olha, a situação é essa, né? São mulheres, a lei diz que mulher não herda, e aí, como é que a gente resolve isso aqui, Senhor? O Senhor, então, diz a Moisés, fale a elas e para todas as outras que vierem na mesma situação após elas, que a partir de agora, quando um homem morrer deixando filhas e não deixar filhos, essas filhas herdarão a herança. Ou seja, eles foram procurar quem podia resolver o problema, não foram reclamar para quem não sabia, para quem não podia resolver nada. Elas sabiam qual era o problema que elas tinham, sabiam claramente, elas conheciam a lei, o que a lei naquele momento dizia. Então, elas estavam munidas de o quê? Informações. Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Tem até um ditado que diz que o óbvio muitas vezes é invisível aos olhos, né? É o mais difícil da gente ver. Pois é. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão padecendo e não sabem o porquê? Sabe por que não sabem o porquê? Porque estão correndo demais. Eu falo com constância, né, a respeito desse assunto. Por quê? Porque o nosso mundo hoje é o mundo do imediatismo, do rápido, do agora. A solução tem que vir, né, fast food. Vamos lá comer, já vai rapidinho ali, você pega o sanduíche e come. Roupa, você já vai ali na loja, já escolhe. Agora você vai na loja? Não, você vai na internet, onde inclusive tem as suas medidas, você põe lá as suas medidas na internet e já te dá o seu tamanho certinho e você recebe na porta da sua casa, né? Tudo bonitinho, é o rápido. E quanto mais rápido, melhor você gosta. Tem o tal do Mercado Livre, que às vezes você compra de manhã, se brincar de tarde já está na sua casa. Como a gente gosta disso, né? Ótimo, maravilhoso. Pois é. Só que isso está contribuindo para criar pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais apressadas, cada vez mais instáveis. Por quê? Porque a gente não sabe esperar. A gente quer tudo rápido. Por quê? Porque o mundo hoje está trazendo essa rapidez, essa tecnologia tão boa, né? Evolutiva. Estamos evoluindo, será? Será que a gente realmente está evoluindo para melhor? Ou a gente está evoluindo em vários aspectos? Eu não sou contra a tecnologia. Meu filho mais velho fala que deve ter caído uma televisão na minha cabeça quando eu era pequena para eu ter tanta ojeriza ao excesso de tecnologia. Mas eu falo, filho, não é que eu não gosto da tecnologia. O que eu questiono hoje é o uso que está sendo feito dela. É o uso que está sendo feito dos aparelhos, é o uso que está sendo feito das redes sociais, é o uso que a gente está fazendo desses materiais que estão chegando nas nossas mãos. Porque é tudo muito rápido. E a gente não para olhar para dentro da gente e falar assim, peraí, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu estou com medo, eu estou sentindo o quê? Por que eu estou incomodada? Por que eu estou... Por exemplo, eu li num livro esses dias falando assim que hoje em dia um grande problema, principalmente para as mulheres e principalmente para as mulheres adolescentes, é não saber diferenciar ansiedade de fome. Estou agoniada como? Estou ansiosa como? Estou triste como? Estou feliz como? A comida é solução para tudo. E eu li aquilo e falei assim, caramba, é verdade. Muita gente não consegue diferenciar dentro de si próprio fome e ansiedade. Está agoniado, acabou de comer muitas vezes, mas ainda continua agoniado e fala, não, então deve ser mais fome. Não, não é fome, é agonia, é ansiedade. E aí a gente desconta isso, eu sei porque eu passei por isso muitos anos da minha vida. Tudo era comida. Estou feliz como, estou triste como, estou ansiosa como. Só que eu não sabia nem o que era ansiedade naquela época, né? Hoje eu consigo identificar. Então, a gente precisa o quê? Olhar, quando a gente olha aqui para tanto as filhas de Zelofeade, quanto para Moisés, quando recebe a notícia de que ele não vai entrar na Terra Prometida, de que eles conhecem o problema deles.
de que eles sabem o que eles estão precisando, de que eles sabem qual é a situação. E Moisés ainda é mais ousado quando ele diz para Deus o que Deus tem que fazer, como se Deus não soubesse, né? Então ele diz para Deus: Senhor, se o Senhor não arrumar um líder para esse povo, eles vão ficar, né, sem rumo, eles vão ficar igual barata tonta. Então essa lição que eu queria que a gente pensasse hoje, a primeira lição: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que está te inquietando nesse momento? O que está te desestabilizando? O que está servindo para te tirar do eixo? De você não conseguir, muitas vezes, parar para ouvir a voz de Deus, de você não conseguir se comunicar claramente com Deus, com você próprio, com as pessoas à sua volta. Quantas pessoas hoje, com a pandemia, que a gente está sendo obrigado a ficar mais tempo dentro de casa, quantos casais estão se separando, quantos pais estão descobrindo que tem um estranho morando com eles dentro de casa, né? Tem um estranho adolescente lá, muitas vezes, ou um estranho adulto lá, morando com ele dentro de casa, que ele não sabe absolutamente nada sobre aquele estranho, e de repente ele descobre que aquele estranho tem os horários tudo trocado, muitas vezes quer passar até a madrugada fazendo um monte de coisa, chega na hora de estudar, não dá conta de acordar para estudar. Por quê? Porque não consegue, porque antes, com a obrigação de ter que ir para a escola, ele era obrigado a conseguir dormir. Agora que é tudo online, ele está estudando. Aí quando você chega lá para ver o histórico do computador, do celular, tem qualquer coisa, menos estudo. E aí você descobre que é um estranho. Você acha que seu filho estava te obedecendo, você acha que seu filho estava fazendo o que é certo, e você descobre que não estava. Então, de repente, assim, a gente está ansioso, está agoniado, está preocupado e não sabe o porquê. Então, a primeira lição que eu gostaria que a gente pensasse hoje, refletisse: o que está nos incomodando? Não sei, Valéria. Então, para. Primeira coisa, para. Segunda coisa, ora. Por que você falou orar depois de parar? Porque tem muita gente que está orando e não está parando para ouvir a resposta. Tem muita gente que está igual uma lista de compra, né? Pede. E não para ouvir. Então, para primeiro, se aquieta. Parou, respira fundo umas 10 vezes, se aquieta. Depois que você sentir assim que você está quieto, que você está conseguindo respirar adequadamente, aí você vai orar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está orando muito e não está ouvindo nada. Por quê? Porque ela não ouve nem ela própria. Ela não consegue ouvir que o corpo dela muitas vezes está gritando por socorro. Está falando: eu estou exausto, eu estou agoniado, eu estou cansado, eu estou doente. E você não está prestando atenção em mim. O que acontece quando uma casa está prestes a desabar? A Defesa Civil vai lá na casa e fala assim para a família: vocês vão ter que sair dessa casa, porque essa casa vai cair, não é assim que funciona? Pois é. Imagina que o seu corpo é a sua casa. Se o seu corpo estiver prestes a desabar, você vai ter que sair. Só tem um problema. Você vai para onde? Se o seu corpo desabar, significa o quê? Que ou você vai ficar muito mal, ou que você vai morrer. Quantas pessoas só param para olhar para si depois de um ataque cardíaco, depois de um AVC, depois de um câncer? Passa a vida inteira se atropelando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e correndo. Não tenho tempo não. Não tenho tempo para comer direito, não tenho tempo para fazer um exercício, não tenho tempo para fazer uma revisão no médico, não tenho tempo. Aí, de repente, vem uma doença e, puf, joga a pessoa na cama.
aí ela vai ser obrigada a ter tempo. Tem uma grande amiga minha que ela falou isso. Corria, deu um problema no pescoço, ela desmaiou dentro do banheiro, 1 ano na cama. Teve que fazer uma pequena cirurgia na coluna, depois ia ter que fazer uma cirurgia maior, e aí ela teve até uma experiência de quase morte, né, onde ela fala que ela realmente assim, saiu do corpo e que Deus falou para ela, e aí, você quer voltar ou quer ficar? Ela falou, Senhor, eu não dou conta de decidir, não, decide aí para mim. E ela falou que nessa hora, quando ela acordou, estava a UTI todinha em volta dela, tentando ressuscitar ela. E aí ela falou que a partir daí ela teve que parar, 1 ano, na cama, deitada. E aí ela viu que ela tinha, quanto tempo ela tinha? E ela não aproveitou. E aí, a partir de então, ela falou, agora eu vou viver. Agora eu vou aprender a ter tempo, agora eu vou cuidar de mim. Mas assim, eu olho para mim mesma. Precisa chegar nesse estado? Sabe, precisa chegar no estado de que você está morrendo? Para você olhar para si e falar assim, Senhor, o que é de fato para eu fazer? Porque, gente, fazer o que é da vontade de Deus não cansa. Fazer aquilo que Deus te programou para fazer não estafa. Não deixa a gente exaurido, estafado, não. Sabe o que estafa a gente? Sabe o que acaba com a gente? É a gente estar correndo na direção que Deus não quer que a gente vá. Você está fazendo um monte de coisa, só que no meio desse monte de coisa, a maioria não está dentro da vontade de Deus. E aí a gente fica cansado, fica exausto, fica. Por quê? Porque a gente não está fazendo a vontade específica de Deus para nós. Então, a gente precisa olhar para esses exemplos bíblicos e tirar essas lições para a gente. A gente olha para as filhas de Zelofeade e vê que elas sabiam o problema. A gente olha para Moisés e vê que ele sabia o problema. A gente olha para eles e vê que eles foram buscar ajuda em quem podia resolver, em quem podia ajudar, em quem tinha a solução. E vocês veem que tanto Moisés quanto Moisés na primeira vez, e depois quando ele recebe a notícia de que ele não vai entrar na terra prometida, eles vão buscar a Deus, eles vão orar. Então a gente precisa aprender a se aquietar. A gente precisa aprender a orar, mas também aprender a ouvir a resposta de Deus, porque muitas vezes a gente só ora, só pede e não para ouvir, não para, sabe? Senhor, me atrai para Ti. Senhor, me dá sensibilidade para eu entender o que o Senhor está falando comigo. Me dá sensibilidade para eu ir na direção certa. E se eu não souber qual é a direção, eu vou ficar parada. Eu não vou seguir. Porque eu quero seguir a Tua vontade. Porque eu tenho certeza que o melhor lugar para eu estar é no centro da Tua vontade. E a gente olha e vê que o que Deus quer de nós é obediência. Deus quer falar conosco, seja lá o que for, e Ele quer que a gente obedeça. Eu estava lendo Provérbios esses dias, Provérbios 14, e fala assim que o homem escolhe caminhos... Não, Deus tem para nós um caminho reto, mas o homem prefere caminhos tortuosos. Então você olha 2 pontos, tem um aqui e um aqui. A distância mais rápida é você ir reto, certo? Você vai chegar mais rápido. Mas tem gente que quer ir fazendo zigue-zague, tem gente que quer ir dando voltinha. Pode chegar no final? Pode, mas vai demorar mais? Vai. Deus quer que a gente chegue logo. Deus, quando a gente obedece, a gente chega mais rápido. E aí eu lembrei, lá de Provérbios 31, versículo 10 em diante, quando fala da mulher virtuosa. E essa mensagem vai especificamente agora para as mulheres. Quando a gente olha a mulher virtuosa de Provérbios 31, 10 em diante, a gente vê uma mulher assim bem tranquila em casa, não é? Uma mulher dormindo, descansando, as empregadas fazendo tudo para ela, não é assim? E ela só meditando, só orando.
É assim? Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês verem. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho e de bom grado trabalha com as mãos. Trabalha com as mãos, é como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta. Dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Nós vemos uma mulher ativa. Nós vemos uma mulher atuante, nós vemos uma mulher que conhece a sua casa, que conhece os seus filhos, que administra bem o seu lar, que cuida do seu marido e dos seus filhos, com zelo. Tudo bem que isso aqui é a mulher virtuosa que Deus tem como protótipo para nós. Não é que isso aqui é uma mulher de verdade, não está falando de uma mulher específica, da fulana de tal, mas é aquilo que a gente precisa ansiar para a nossa vida. Mulheres, acordar 11 horas da manhã e querer que a sua casa seja bonita, organizada, que seu marido a louve, dizendo: ditosa tu és entre as mulheres, está complicado. A não ser que a sua casa tenha um horário trocado. Não, lá em casa, eu tenho uma amiga que a família dela, durante muitos anos, eles tinham o horário trocado, porque eles trabalhavam até 2, 3 horas da manhã, você chegava lá 3 horas da manhã, eles estavam jantando. Mas aí era o ritmo da família inteira, porque eles trabalhavam com comércio, era um ritmo diferente. Tudo bem, beleza. Agora, o seu marido chega em casa, de repente você não trabalha, você cuida da sua casa, seu marido chega em casa e não tem comida. Seus filhos vão pegar uma roupa, não tem roupa para vestir, porque, não deu para passar, não deu para mexer, não. Eu não estou dizendo que mulher tem que fazer tudo, não é isso. O que eu estou dizendo é, nós precisamos aprender a administrar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Está pesado? Valéria, é muito trabalho. Eu sei, eu trabalho fora. Eu falo que se eu trabalhasse em casa, só em casa, eu trabalharia muito mais do que quem trabalha fora. Porque quem trabalha em casa trabalha muito mais. E ainda com agravante de que não tem salário e ainda tem que dormir com o patrão. Né? Então, assim, o negócio o mistério é pesado, o negócio é puxado. Então, assim, para as mulheres que trabalham em casa, né, que fazem em casa, você precisa ser uma ótima administradora. Ora a Deus para vocês conseguirem um ajudar o outro, para você ter uma organização na sua casa e aprender uma organização na sua casa, de forma que isso se torne leve para você, de forma que isso se torne menos pesado, menos difícil. Isso é o quê? É estudo, gente. Na internet hoje tem tutorial para tudo, tem sistema de organização para tudo. Agora você quer dormir meia-noite, acordar meio-dia e ter uma casa organizada sem você fazer nada. Aí não rola, não dá, gente. Não dá. Mas se você se esforçar, eu garanto, eu tenho amigas que têm vivenciado isso, que ela falava: Valéria, minha casa era uma bagunça.
Era uma bagunça, eu não tinha horário para nada, eu não fazia nem lista de compra, para você ter uma ideia. Eu chegava no mercado e eu ficava, será que eu preciso hoje? Aí o que acontecia? Eu precisava ir no mercado quase todo dia, porque todo dia faltava alguma coisa. Então a gente precisa aproveitar as estratégias, pedir para Deus estratégias, conversar com pessoas, olhar na internet, procurar estratégias para quê? Para facilitar a nossa vida. Para a gente procurar chegar perto dessa mulher virtuosa. Porque, gente, organização, vida plena, vida consciente, não combina com preguiça, não combina com sujeira, não combina com desorganização. A gente quer ter uma vida boa, a gente tem que pagar o preço. Você quer ter um marido, sabe, parceiro, um marido que gosta de estar em casa, um marido que gosta de estar com você, que tipo de clima você cria na tua casa? Teu marido gosta de voltar para casa? Eu tive que me perguntar isso há alguns anos atrás. Eu fui desafiada a pensar nisso. Valéria, seu marido gosta de voltar para casa? E eu cheguei à conclusão naquela época que ele não era um ambiente muito bom assim para ele estar em casa, não. Ele não gostava muito, não. E ontem, assim, foi muito bonito ver quando ele chegou do serviço, ele falou, amor, como é bom estar em casa. E, gente, eu vi uma lágrima correndo assim do olho dele, foi tão bonitinho, sabe? Por quê? Porque, gente, nossa casa tem que ser o nosso refúgio. Só que tem mulher que está sendo mulher goteira, sabe? Goteira, pim, pim. O marido chega em casa e já começa. Porque a panela queimou, porque não sei o que quebrou, porque o meu trabalho hoje foi muito difícil. Para as que trabalham também, não é só para quem fica em casa o tempo todo, não. Aí as que trabalham falam, meu trabalho hoje foi muito difícil, a minha vida foi isso, a minha vida foi aquilo. Mas será que você está trabalhando com aquilo que Deus realmente quer que você trabalhe? Será que você está fazendo realmente aquilo que Deus quer que você faça? Tem mulheres trabalhando demais. A gente precisa parar para refletir sobre isso. Eu falei que essa parte agora é só para as mulheres, né? Para nós. Estou falando para vocês, não é nada que eu não falo para mim mesma, não. Tem mulher trabalhando demais, assim como tem as que estão trabalhando de menos também. Deus nos chama ao equilíbrio. Deus nos chama a uma vida organizada, a uma vida de paz, de harmonia. E eu sinto te dizer que a responsável somos nós. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos. Não sou eu quem está dizendo. Cada mulher tem a casa que merece. Ai, Valéria, isso é muito duro. Isso é muito... Eu não tenho o marido que eu mereço. Foi você que escolheu. Eu não tinha opção. Tinha, que no Brasil ninguém é obrigado a casar com ninguém. Mas... Na época que eu casei, eu não conhecia Jesus. Pois é, então agora tem que orar dobrado. Porque a Bíblia fala, haverá acordo, os dois é para andar junto. Só não é para andar junto se não houver acordo. Ou seja, se aquele que não é cristão não quiser continuar com aquele que é, com o cônjuge que é cristão, eles podem deixar de andar juntos. Agora, o que é cristão, ele não pode deixar de andar junto, de querer andar junto, não. Porque a Bíblia fala o quê? O não cristão será abençoado pela vida do cristão, do cônjuge cristão. Então, se o não cristão quiser, esse é o meu entendimento a respeito disso. Se o não cristão quiser ir embora, você está livre. O que é cristão, poxa, ele não quis andar comigo, não havia acordo. Agora, você como cristão falar assim, não, está muito difícil caminhar com ele, não há acordo e tal. Pois é. Eu não vejo respaldo para essa não caminhada, se o não cristão quiser caminhar com a gente. Então, são coisas para a gente pensar, para a gente refletir e falar assim, Senhor, está pesado. Senhor, não sei o que fazer, não. Eu já botei, gente, a mão na cabeça, já chorei, já falei, meu Deus, o que eu faço? Está difícil, está pesado. E sabe qual foi a resposta de Deus?
Então, para de fazer o que eu não estou mandando você fazer. Para de fazer o que não é da minha vontade para a sua vida. Você vai ver o tanto que vai melhorar. A nossa vida, a harmonia da nossa vida, depende do que eu decido a cada minuto. E se Deus não está falando para eu fazer alguma coisa, eu não devo fazer. Ah, mas como é que eu vou saber que é Deus que está falando? Pois é, relacionamento. Gastar tempo com Deus. Empregar tempo em parar e ouvir a voz de Deus. Empregar tempo em meditar na palavra de Deus. E Ele vai falar. E Ele vai falar de um jeito que você vai entender que é Ele que está falando. Porque Ele fala com cada pessoa de um jeito específico. E com cada pessoa Ele fala de um modo específico na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando Ele não quer também, Ele não fala e a gente tem que esperar. Para chegar nesse nível de Moisés, que chega para Deus e fala assim, Senhor, olha, o Senhor tem que arrumar um substituto para mim, viu? Olha, isso é muito relacionamento, gente. Isso é muito tempo, isso não é para qualquer um, não. Foi Moisés. Mas eu creio que se a gente, ficar perseverando e permanecer na presença do Senhor e buscando essa intimidade, a gente vai chegar nesse nível também. De chegar para Deus e falar assim, Senhor, isso aqui não está dando não, Senhor, por favor, resolve assim, 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 porque se o Senhor resolver assim, eu acho que vai dar certo. Mas isso é relacionamento. A gente precisa pagar o preço de ter intimidade com Deus. Porque no dia que a gente tiver intimidade com Deus, a gente vai entender o modo como Deus fala. E para encerrar, eu gosto muito dessa passagem do apóstolo Paulo em Romanos 7, quando ele fala assim, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Pois é, você odeia acordar cedo? O apóstolo Paulo está falando aqui. Eu faço justamente aquilo que eu odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem diz, mas o pecado que está em mim é que o faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Pois é, Valéria, eu não sou organizada não e não gosto de ser organizada. Eu lamento te dizer que uma vida organizada, ela é mais fácil, ela é mais leve. Quando a gente se organiza, tudo se torna mais leve. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim eu sei o que acontece comigo é isto. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. A sua mente aprova o bem, certo? Você quer viver bem. Você quer ter saúde, você quer que a sua família seja harmoniosa, você quer que a sua casa tenha paz. Pois é. Isso tem um preço. Qual é o preço? Só você, com Deus, vai descobrir que preço é esse. A minha mente me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo na Bíblia leva para Jesus. Tudo no mundo precisa levar para Jesus. Eu não tenho respostas, vou buscar em Jesus. Eu estou sofrendo, eu vou clamar a Jesus. Eu estou em dúvida sobre alguma coisa, eu vou clamar a Jesus. E Ele é tão bom que Ele não vem sozinho, Ele vem com o Espírito Santo, que nos inquieta, que nos auxilia, que nos educa, que nos ensina o caminho que nós devemos escolher.
Então, que nós possamos pensar a respeito de quem nós queremos ser, como nós queremos ser. E essa resposta está dentro de nós. A gente olha para dentro, e a essência de Deus que está dentro de nós nos faz olharmos para cima. E quando a gente olha para cima e fala, meu Deus, me ajuda. Jesus, se você não conseguir falar mais nada, fale Jesus, Jesus, Jesus. E Ele virá ao nosso alcance, ao nosso socorro. Ele nos alcançará e nos mostrará o que a gente precisa fazer. Mas, como eu falei, tudo tem um preço. E a gente precisa pagar esse preço. Não existe solução fácil. Tem até um ditado que diz, não existe almoço grátis. Se você está comendo de graça, alguém está pagando por você. Com algum interesse. Não é de graça. Tudo que a gente tem, que é muito bom, tem um preço. E quanto melhor for, maior é esse preço. Só você pensar em alguma coisa na sua vida que é muito bom e que não custou nada. Tudo tem um preço. Basta a gente saber se a gente quer pagar esse preço ou não. Essa é a nossa palavra de hoje de manhã. Que Deus possa abençoar os nossos corações, nos direcionar nesse dia, abençoar as nossas vidas e nos dar a força necessária para a gente tomar as decisões necessárias. Amém. Glória a Deus. Falou com vocês? Comigo falou bastante. Nosso Deus é bom, né, gente? Só não ouve quem não quer.